O Bolsonaro pode tomar uma preventiva ou uma tornozeleira eletrônica a qualquer momento, porque a Vera Magalhães deu a entender que é quase dada como certa a fuga de Bolsonaro para uma embaixada ou para o exterior. O STF e o Judiciário estão crentes que o Bolsonaro vai fazer isso e as tensões com a fuga do Bolsonaro aumentaram após a fuga do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. É como a gente tem falado muito aqui no canal, o Eduardo Bolsonaro ele é um grande sabotador do Bolsonaro. Sempre que ele tenta fazer algo para beneficiar o pai, ele acaba beneficiando ele próprio e ferrando o pai. Porque essa ida aos Estados Unidos, com muito choro, com muitas lamentações, está sendo vista pelo STF quase como uma possibilidade ou uma preparação para a fuga do Bolsonaro. Porque, é claro, quando um ex-presidente condenado foge para outro país, mesmo que seja para uma embaixada, há um dessabor diplomático muito grande. Então, o Eduardo pode estar azeitando a situação para a fuga do Bolsonaro e ele já foi aconselhado por várias pessoas a fugir. Coloque nos comentários se você acha possível o Bolsonaro ser preso preventivamente ou pelo menos levar uma tornozeleira eletrônica. Na minha opinião, uma tornozeleira era super necessário depois da fuga para a embaixada. Bolsonaro vai fugir? Ele nega. Eu acho que sim, ele vai tentar a fuga. E o Eduardo? Ele sabota o pai para ficar no lugar do Bolsonaro? Quer que o Bolsonaro tome uma tornozeleira? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A Vera Magalhães do Globo fez um texto trazendo algumas informações dos bastidores que são informações muito interessantes e importantes, por óbvio, que dão a entender que há em Brasília quase que uma espécie de consenso com relação à possibilidade do Bolsonaro fugir para o exterior. Porque o Eduardo Bolsonaro fugiu, largou o mandato, vai ficar 4 meses sem o mandato. Se ele não voltar para o Brasil em 4 meses, ele perde o mandato. Tá? E há uma percepção no judiciário que o Bolsonaro, depois da fuga do Eduardo, pode fazer o mesmo e ele pode fugir para outro país. Então há essa percepção, ou esse entendimento, não se fala outra coisa, né? Sobre a fuga do Bolsonaro para o exterior, para qualquer outro lugar. O Rodrigo Constantino, que é um influenciador bolsonarista, infelizmente tá com uma doença muito grave, tá com câncer, né? Espero que ele se recupere o mais rápido possível. Ele mesmo disse que teria aconselhado o Bolsonaro a fugir para os Estados Unidos. Se refugiando, mesmo sem o passaporte, isso é muito fácil, seria bem possível ele fugir e ir para outro lugar. O próprio Bolsonaro rejeitou essa possibilidade de fuga. Claro, ele sabe que ele não pode falar abertamente sobre isso, porque no próximo dia 26, ou seja, daqui uma semana, o Bolsonaro vai se tornar réu. Porque o julgamento dele vai começar no próximo dia 25, para ver se o STF aceita a denúncia, e ele vai ser julgado em 3 sessões. Uma de manhã no dia 25, outra à tarde no dia 25 e mais uma no dia 26. E no dia 26 o Bolsonaro vai virar réu. Então se ele fizer qualquer tipo de movimento que possa entender que ele está obstruindo a justiça, ele pode tomar uma tornozeleira eletrônica ou pegar uma prisão preventiva. Por isso que no 16 de março, ou seja, no domingo passado, ele ficou em completo silêncio e não falou nada sobre fuga e principalmente, silêncio sobre a fuga, né? E ele falou que ele não pretende fugir. Ele vai ficar no Brasil. O Paulo Capelli, colunista do Metrópolis, perguntou para ele sobre essa possibilidade de fugir e ele rechaçou a fuga, disse que vai ficar no Brasil. O problema é que o Ricardo Noblat do Metrópolis já havia trazido a informação que o Bolsonaro está preparando uma fuga. O Ricardo Noblat disse que o Bolsonaro já conversou e tem falado abertamente com aliados, apoiadores, sobre a possibilidade de fugir. Eles estão discutindo isso. Bolsonaro ele está com o passaporte retido, então ele não poderia pegar o avião como o Eduardo Bolsonaro pegou. Ele teria que atuar clandestinamente. Mas isso é muito simples. É muito fácil o Bolsonaro fugir. Basta ele ir para uma embaixada. Ele abre o portão de uma embaixada, entra e a embaixada não é um território brasileiro. É um território do país que ela está representando. Então a Polícia Federal não tem jurisdição ali dentro. Dentro da embaixada valem as leis do outro país. Então se a Polícia Federal invadir a embaixada é como se o Brasil estivesse invadindo o território de um outro país. Então isso causa muito problema. Ele pode ir para a embaixada ou ele pode simplesmente fugir
num avião escondido em um avião de algum empresário. Ele poderia ir para a Argentina e da Argentina ir para outro país, por exemplo. E é claro que essa situação provoca problemas diplomáticos, porque o Bolsonaro seria um prisioneiro no Brasil, mas aí ele foge para outro país e esse país o acolhe. Então, assim, causa muitos dessabores, muitos problemas. Por isso que eu vejo que o Eduardo Bolsonaro ele está nos Estados Unidos também para tentar facilitar a fuga do Bolsonaro para a embaixada americana. Porque mesmo que o Trump não se importe muito com o Brasil, há um interesse das Big Techs aqui. E é o que eu falei para vocês desde a vitória do Trump. Ele não vai se importar com o Bolsonaro. Mas o Elon Musk, que hoje é uma figura importante no governo Trump, ele pode usar o Bolsonaro para desgastar o governo brasileiro. Então isso pode acontecer. O PT, por outro lado, já solicitou via Lindbergh Farias e Rogério Correia a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, depois da fuga do Eduardo. Ambos solicitaram que o Bolsonaro use uma tornozeleira eletrônica e não se aproxime de nenhuma embaixada em Brasília. Mas é difícil, né? Porque Brasília, porra, é recheada de embaixada. Eu acho muito difícil o Bolsonaro, ele tomar uma tornozeleira eletrônica nesse momento. Depois do dia 26, aí a coisa muda, porque aí ele vira réu. Aí ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, com as bobagens que ele diz, porque depois do dia 26, quando ele virar réu, aí, meu amigo, a situação muda de patamar. Mas é interessante que a pressão sobre o Bolsonaro tenha aumentado depois da fuga do Eduardo. É como a gente falou aqui, o Eduardo, ele sabota o pai dele. Ele quer fazer as coisas para se mostrar grande, mas ele acaba ferrando o próprio Bolsonaro e talvez até de um modo proposital. Porque ele, Eduardo, é o preferido do Bolsonaro para sucedê-lo. E não o Flávio, que é o preferido da direita e dos bolsonaristas parlamentares. Se o Bolsonaro não tiver apto para disputar a campanha presidencial de 26, quem vai disputar é o Eduardo. Então eu vejo que o Eduardo está forçando a barra mesmo para que o Bolsonaro se lasque. Porque ele não ganhou nada fazendo os ataques que ele fez ao Alexandre de Moraes. Moraes ia pegar o passaporte dele? Não. Moraes vai prendê-lo preventivamente? Não. Quem pode se ferrar? É o pai. Então o Eduardo, ele está sim sabotando o pai. Não sei se é de modo deliberado ou não, mas ele prejudica e muito o Bolsonaro. Sobre a anistia, nós temos a informação da Bela Megali do Globo que o governo sabe que esse projeto não vai prosperar. Por quê? Mesmo que o Congresso aprove a anistia para o 8 de janeiro, o governo veta. Ah, mas depois volta para o Congresso. Ok, vai voltar para o Congresso, depois do governo vetar. Se o Congresso aprovar, derrubando o veto do governo, o PT vai entrar com uma ação no STF e o STF vai derrubar o projeto de anistia. Então não tem como o Bolsonaro ou os patriotários serem anistiados, como também não tem como o meu cabelo ficar topetudo nesse comprimento. Mas eu tô pensando em raspar o meu cabelo, para ser bem sincero, e eu acho que eu vou fazer isso daqui a alguns meses, né? E aí eu vou ficar mais outros meses de cabelo raspadinho, como o Bolsonaro vai ficar também de cabelo bem raspado quando ele for preso, porque isso é procedimento padrão. Mas é impressionante como tá todo mundo percebendo também que esse projeto de anistia, na verdade, o Bolsonaro ele tá usando para só pressionar o governo Lula e o STF. Essa também é a percepção do próprio Lula, do próprio governo. O Bolsonaro, a máscara caiu, todo mundo já o decifrou. E ninguém mais tem medo dele, ainda mais depois do fiasco que foi no último domingo. A prisão dele tá mais certa do que o meu cabelo ser bonito.